Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores passageiros. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Vida Azul. Exatamente, galera. Quanto tempo eu não trazia Vida Azul, né, pessoal? Mas, enfim, muito trabalho. Vida Azul é uma série que me leva extremamente tempo para gravar, porque são voos que eu faço nos mínimos detalhes com a ATR-72, né? Nessa versão aí do X-Plane A72500, tá, pessoal? Exatamente, estamos aí em Altamira, pô, cara, e vamos a Belém hoje no nosso voo aí, tá, pessoal? Olha só, detalhezinho do aeroporto, que aeroporto bonito, né, pessoal? Completinho aqui, deixa eu dar um overview aqui, tirar a câmera aqui para vocês possam ver, olha, tem uns lustrezinhos aí bacana, da hora, olha lá. Gratuito, pessoal, e você baixa lá no fóruns.x-plane.org, tá? Vamos lá, galera, vamos começar a brincadeira. Estamos aí dentro do nosso cockpit, dessa vez do Alfa Quebec Oscar, tá, pessoal? Estamos voando com um avião aí novo, Papa Romeo Alfa Quebec Oscar, tá? Vamos aqui dar um Alt Tab aqui, puf, passos de mágica, exatamente. Já chegamos aqui na nossa intranet maravilhosa da Azul, Brazilian Virtual Airlines, exatamente. Vamos sair de Altamira, pista 25, altitude aí 269, com destination até o Sierra Bravo Bravo Eco, pista 06 a 56 pés só de elevação, tá? Bem, feito isso, vamos ao meu ao meu GPS Tabajara aqui, beleza? Nave out of date, tá bom, eu já sei disso. Tá com o ciclo passado 1701, mas eu não atualizei porque tá rolando tutorial aqui amanhã no canal, fica ligado, entendeu? De como atualizar o Airac no X-Plane 11, tá? Então fica ligado, não perde esse vídeo. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vem aqui em Flight Plan, nossa origem, a gente pode clicar entre colchetes para escrever pelo teclado, que é mais rápido. Sierra Bravo Hotel Tango, Sierra Bravo Bravo Eco, beleza? Show de bola. Qual é o número do voo? O número do voo é o Azul 2439. Azul 2439, beleza. Então, o nosso primeiro TU é para cadê? Sky Vector Utball, exatamente. Aí, olha aí, né? Beleza, damos o next page, vamos pegar o Whisky 27, beleza. E até Rotan, aí, beleza, olha lá, puf, marcou, executou. Vamos ver se tem carta de saída, eu acho que não tem carta de saída nenhuma. Utball, claro que tem aqui, olha, pista 25, Utball, beleza, executamos. Carta de chegada lá, pista 06, aí em Belém, deixa eu ver, a gente vai chegar por ILS, deixa eu ver aqui, exatamente, 06, então é ILS 06 aqui, beleza, eu só boto isso aqui, tá, não boto mais nada, porque senão dá chabu. Vamos aqui em Climb, exatamente, nossa altitude de transição aqui é 4.000 pés, apaga, 7.000 pés, isso, show de bola. E vamos subir num climb, vamos subir numa velocidade 170 nós, tá? Exatamente isso, vamos aqui na parte de cruzeiro. Cruzeiro, qual é o cruzeiro ali? Vamos lá. 267, nós, isso. Um cruzeiro altitude de Flight Level 190, né? 190. E a nossa descida a gente mantém o 267, tá, pessoal? 267 na descida, isso. Beleza, fechou, clicou aqui para ficar bonitinho, vamos aqui em Legs, ver se não tem nada descontinuado, olha, tem descontinuado, então a gente vem aqui, copia e cola e executa. Valeu, pessoal, tá aí, olha aí, beleza, e aí a gente vai vendo aqui. Vamos usar o GPS, né, o FMC, o que seja, o MCDU, que seria o certo, vamos colocar para FMS, tá? Então isso é muito importante. Tá tudo certo aqui, pessoal, exatamente, vamos colocar aqui Takeoff Position, vamos mandar a galera do Ground Handling para vara, Drive Away Wall, aí, tá aí, um abraço para quem for da família, vamos lá ver, do lado de fora, é isso aí. Vamos aí apertar o Shift F2 para fechar a portinha da Esperança ali, isso aí, tem que esperar esse loader aí, que ele é um pouco lento na parada, olha aí, ele fica pensando na vida lá, galera, olha lá, ele pensa, aí eu já falei pra ele ir embora, mas ele tá ali pensando no que ele vai fazer, se ele vai fechar a porta, se não vai fechar a porta, como é que é o esquema. Aí tu fica nervoso, né? Aí tu fica... Ih, jogou as malas tudo fora, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, esse ground handling tá muito louco, mas tá fumadaço.
Enfim, vamos para dentro da cabine, galera, exatamente isso. Vamos ligar nossa Beacon Light para falar que a gente vai acionar. Vamos colocar aí, né, fazer um táxi mono aqui em B. Valeu, pessoal? O que a gente faz aqui? Colocar tudo em alto, essa porcaria não funciona mesmo. Colocar nosso código transponder standby 5003, tá legal, do último voo que eu fiz, né? Não estamos voando online nem controlado. Beleza, pessoal? O que a gente vai fazer? Pedir um pushback. Vamos lá. Okay, I'll send the pushcart. Pô, beleza, já mandou o pushcart. Então, beleza, vamos dar um B aqui para tirar. E agora a gente já tá indo. Vamos lá. Start. Esperar aí o motorzão pegar. 3 segundinhos. Beleza, já podemos ver aqui, né? O ITT tá louco, tá, pessoal? O ITT tá louco. Tá vendo que ele tá dando a volta ao mundo aqui e não para. Então, esqueça o ITT. Olha aí, freadão. Freadão. Okay, safe travels. Thank you a lot, baby. Beleza, show de bola, estamos em mono, vamos ligar aqui o DC Gen, já preparar, botar aqui a chave no ar, mas não vamos usá-la agora. Vamos ligar aqui nosso Taxi Light, vamos colocar nossos flaps em 15, beleza, take off position, tá tudo certo, vamos lá para a pista executar o backtrack. Eu estou usando um novo sistema de câmera, pessoal, vou trazer tutorial aqui, explicar que sistema é esse, cara, é fantástico que a gente descobre por aí, hein? Enfim, vocês vão adorar particularmente eu achei, olha só a câmera dentro do ATR, pessoal. Os passageiros não estão entendendo nada, né? Estão indo pra lá e pra cá, mas enfim, é pra ilustrar, né, pessoal? Vamos aqui já ligar nossos strobo lights aqui, justamente land light, porque a gente está entrando na pista fazer o backtraffic, então é sempre importante estar aí, né, com tudo aceso, né? Por mais que a gente só tá com o motor funcionando. Outro detalhe também é justamente que a gente colocou o nosso código, o nosso TICAS em on, tá? Vamos aí taxiando, muita calma nessa hora. Olha só a jogada, tá vendo? O lance da câmera dentro da aeronave é muito show. E tomara que a gente pegue um pouquinho de turbulência para que vocês vejam como é a força G na turbulência. É incrível, galera. Beleza? Pau na chupeta. Olha só a câmera, galera. Olha só a câmera, o empuxo. Que maneiro, né? E aos poucos, né, a gente vai equalizando a velocidade, a gente volta para a posição, né, que a gente estava, né? Olha aí, 110. Isso aí, vamos já lift off aqui, puxar, rodar, como vocês queiram. Positive rate, gear up. Bacana, né? O programinha, né, pessoal? Exatamente. Olha a quantidade de árvores, né? Estão vendo muita árvore, né? Também é outro programa, depois eu passo para vocês. Eu tô cheio das novidades. Mas é interessante como a Força G, a câmera da Força G, ela dá uma outra proporção ao voo, tá? Fica muito bacana. Olha só, a gente inclusive já pode até setar no piloto automático a velocidade total, porque o avião, realmente aqui o Alpha Quebec Oscar tá que tá, entendeu? Realmente o bichinho tá acelerado. E aqui a gente já voltando para nossa... A gente pode ligar agora, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para 150. 150 tá legal, exatamente. Vamos ligar nosso autopilot, vamos ligar nosso nave e pronto, deixar aí que ele faz o resto. Tá, pessoal? Muito simples operar o ATR. O ATR não tem segredo, tá? Olha aí, passando os 10 mil pés, pessoal, vamos aí fazer alguns procedimentos aqui. Land lights off e seat belts off aqui, tá? Fasten belts, como queira, né? Ia falar uma coisa e pensei na outra. Vamos continuar subindo aí. Bem, pessoal, chegando aí a nossa altitude de cruzeiro, tá, pessoal? Estamos aí, cara, o tempo tá maravilhoso, eu não tenho nada realmente para falar, só um pequeno ajuste, uma correção que eu quero fazer, que eu acabei passando a altitude de transição e como eu tava meio elétrico, ligadaço tal e tudo mais, eu esqueci de ajustar a nossa altitude aqui, tá, pessoal? 1013 2992, tá? Tá aí, maravilhoso, realmente esplêndido o nosso voo, tá? Sem particularmente nada. O Taxi Lights aqui também podia ter se desligado, né? Mas enfim, acabei esquecendo também. Faz parte, não tô voando com checklist, a gente tem que realmente
A primeira coisa que eu quero fazer agora, pessoal, realmente de todo o avião que eu faço, eu vou fazer um checklist pequenininho, sabe? Ou seja, vou imprimir, desenhar ele, vou até botar para download para vocês aí, tá? Vou encadernar não, vou plastificar, exatamente isso, e vou deixar aqui, porque quando a gente for fazer um voo, tá, a gente vai se guiar pelo checklist, vai ficar muito mais profissional, muito mais bacana, tá? Mas foi apenas uma observação. Olha, a gente está chegando aí a um True Speed, né, de 255, tá? Temos um Ground Speed ali 268, 267 é o indicado, então a gente pode aqui, ó, puxar um pouquinho o nosso motor. Olha a câmera, né? Olha, vou tirar o motor, olha lá como a câmera chega perto, né? Bem interessante, né? 267, já caiu muito, volta, acelera aí, vamos botar mais ou menos 50 de torque. Isso aí. É uma máquina, né? A nossa ATR é uma máquina. Vamos dar uma olhadinha por fora. Tudo bem que vocês vão ver aí, né, no take externo. Tá? Infelizmente a gente tem essa linha aqui, né? Que essa linha fica pra lá e pra cá. Não sei se tá, é quase meio que, né? Mas, tá aqui, ó. Justamente, olha, eu vou te falar que eu já mexi bastante nesse avião, mas isso foi realmente uma das coisas que eu não consegui consertar, tá? Mas enfim, é mais ou menos isso, pessoal. Curta o take aí e a gente já volta na hora do cabum. Valeu, pessoal, vamos que vamos, e é isso aí. Estamos chegando aí no nosso Top of Descent.
Finalmente, vocês espero que tenham gostado aí bastante dos nossos takes aí que fizemos. Tá muito linda, realmente sem palavras para descrever esse voo. Cada voo no X-Plane realmente é uma sensação bem interessante, né? Muda sempre. E vamos mais ou menos começar a descer, né, pessoal? Vou estimar aqui uma descida de um vertical speed de menos 1.200, tá, pessoal? Opa, não, tem que primeiro a altitude, né? Vamos lá, botar 3.000. O cara fica sem voar um tempo, ele esquece, é incrível, tá? E vamos botar aqui o vertical speed de menos 1.200 tá legal. 1.200, 1.300, por aí. Show de bola, tá? Acredito que isso aqui já seja de Belém, tá? Ou seja, a gente já tá rumo aí, tem bastante barquinho aqui, isso aqui são barcos, tá? Rios, aqui essa é uma área muito lacustre. O nosso ILS lá, vamos ver se a gente já tem um mapa com a informação. Exatamente, já estamos aí na Aurovia, né? Belém tá aqui, nosso ILS é 109,30, exatamente isso. A gente pode botar aqui 7, sintonizar nave Uno, tá? Beleza, fechou. Tá tudo certinho aqui, então já tá lá 109,30. Bem, pessoal, chega o momento que vamos saindo da nossa aerovia. Estamos aí passando sobre o waypoint aí de Rotan, né? Passando nesse momento a 12.700 pés, vamos dizer assim. A gente já não tem mais a informação aqui desse instrumento, a gente está lendo por esse. A verdade é essa. Enfim, já estamos aí iniciando já a aproximação. Lembrando que com 10.000 pés já ligamos aí nossas luzes de pouso, né, atar cintos e já obviamente comunicamos à tripulação que já estamos perto do nosso aeroporto de destino, né, pessoal? Olha aí, praticamente algumas milhas agora, olha só, vamos ver, o avião vai começar justamente a acompanhar a rota para o heading 090, eu já troquei aqui, tá, pessoal, para me adiantar, reparem aí, obviamente, de repente aqui a gente não vai ter um 090, por quê? Para compensar o vento, né, pessoal, vocês sabem que, né, ou seja, o avião ele sempre vai, né, compensando o vento durante a descida, o cruzeiro e tudo mais, o piloto automático ele compensa para que a gente ande na linha, né, corretamente, né, exatamente em cima da nossa rota, né, traçada. Olha aí, 94, 93, olha só, vamos ver aqui. Olha, tá estabilizando em 93, creio. 94 mesmo. Tá, vamos aí ligar nosso land lights. Isso, beleza. Já tá no esquema seatbelts on também, pessoal, aí ficar ligado. Tá vendo? Agora que ele tá começando a desenhar, ou seja, se isso não tivesse ativo, ele só estaria desenhando isso aqui no mapa. Tá? Por quê? Pela altitude, para poupar FPS, entendeu? Tudo por isso, exatamente. Mas a gente, com essa solução aqui bacana, que vai estar num vídeo aí, provavelmente eu já vou estar mostrando para vocês como instalar isso. Tá? É um pouco trabalhoso, tá? Mas enfim, funciona com uma beleza, tá? E não tira FPS, isso é o mais importante, né, pessoal? Eu tô agora, hoje, gravando aqui com 42 FPS, tá maravilhoso, tá fluido, né? Perto de 50, olha só a transição. E usando bastante efeitos visuais aí. Pessoal, a gente está baixando, o que acontece? A velocidade ela tende a colar aí no limite, no overspeed, tá? E a gente não tá nem a 267 como tava. Então o que a gente vai fazer? Simplesmente, vamos aqui, ó, tirar um pouquinho mais de motor. Vamos aí colocar, ó, o torque aí de 15, 20, por aí, tá? Deixa eu ver se eu tiro, aí, por aí, tá legal, tá? Para que o avião comece, né, a perder velocidade, tá? Uma coisa que a gente pode fazer também é baixar isso aqui para 800, tá? Vamos ver aqui, 800 exatamente, e já estamos chegando aí baixo, apesar que já estamos bem perto aqui, né, justamente do nosso próximo waypoint. Aqui ele manda estar em 2000, né? Vamos deixar aqui que tá ótimo, maravilhoso. E não temos ainda visual com o nosso aeroporto, tá? Mas ele tá nessa direção aqui, por aqui, tá, pessoal? Vamos lá, provavelmente até na entrada aqui, passando essa linha, ela já vai mexer e o avião vai, olha, localizer e glide slope, ele pegou os dois ao mesmo tempo, beleza. Vamos tirar esse low bank aqui para não dar problema, né, porque a aproximação é sempre isso.
Tá? Velocidades aqui abaixo de 160 nós, que a gente faz? Dá o primeiro grau de flaps, tá? E depois trem de pouso. Agora vai ser mais tranquilo aí. Tem muito tempo que eu não pouso o ATR. O ATR não é um avião tão fácil de pousar, principalmente esse aqui, tá? O que acontece? Pode sair ruim, porque como eu tava voando todo dia pela Azul, né, eu tinha mais ou menos a mão desse avião, mas agora essa mão já não é a mesma, né? Então, quer dizer, a gente acaba... Vai desacostumando, né, pessoal? A verdade é essa. Já estamos chegando a 7 milhas agora. Vamos dar um gear down. Isso, vamos aí colocar o nosso Power Management to Take Off Position. Isso aí, show de bola. Vamos lá, mais um grauzinho de flap. Vou desconectar o Autopilot aqui. Ok, vamos levar na mão porque é melhor, né? Vamos agora aqui realmente dar motor. A força G aqui realmente você consegue sentir o que o avião, né, tá fazendo com o corpo, né, da pessoa. A gente tem um pouco de vento de través, parece aqui. Mas vamos compensando aqui. O aeroporto de Belém é um dos aeroportos mais bonitos, né, freeware para o X-Plane. Olha só que a gente está indo bem de lado mesmo. Dá para poder compensar aí. Olha que interessante, hein? É vento, hein, pessoal? Tem vento aí, hein? Vamos lá. É um dos aeroportos. Olha que beleza é esse aeroporto, pessoal. Realmente, né? É incrível, né? A gente acabou ficando nessa brincadeira de estar muito alto fora da rampa. E ele tá puxando muito mesmo, hein? Então com vento bem forte aqui, hein? Eu já vi que vai ser catrapo, né? Olha só, galera. Vamos lá, catrapinho, catrapinho. 120 aí, iluminando as casas aí. 100, flight slow. Flight slow. 50, flight slow. Vamos arredondando aqui. 30, 20. Passamos muito da linha, mas é porque realmente vocês estão vendo o que está acontecendo, né? Cara, acho que foi o meu pior pouso com a TR até agora, pela quantidade de vento, cara. Jogando o reverso aí. Acho que foi o meu pior pouso com a TR. Sem brincadeira, vocês viram como estava, né? Realmente, completamente complicado. É bem que não tinha polvo no final, né? Foi um catrapo bonito, digno, hein, galera? E olha que eu já fiz nesse avião, que a gente fez menos 297. Cara, eu já fiz desse avião aí muito menos que isso. Cara, eu fiz muito menos que isso. Já fiz aí, nesse avião, cara, menos 12... né? Ou seja, mas 12 também já é um número bem, né, bem difícil de conseguir, tá? Vamos livrando aqui. Pessoal, eu acabei de ver, né, quanto estava o vento, tá? Bem, vou dar um parking break aqui para que vocês possam realmente ver que eu não tô de brincadeira, tá? Olha lá a nossa birota. O vento tá de 27 nós, tá? Ou seja, tá praticamente aí uma ventania. Vamos aqui, né, pessoal? Tô acabando falando no papo aqui e realmente esqueci de fazer o básico. Estrobóticas off, land lights on e TCAS standby. Vamos lá. Aqui eu venho sempre um pouquinho aberto para entrar aqui na taxiway, tá, pessoal? Porque ela é muito fechada. Esse avião não tem tanto ângulo. Então aqui a gente mais ou menos que endireita, né? Já tiramos aí as luzes de táxi justamente para não cegar ninguém. E aqui a gente vai endireitando. Olha só, é bem simples, né? Não tem mistério, mas eu sempre faço isso no aeroporto de Belém justamente porque é muito fechado aquele ângulo ali, né? Se não me engano,
O giro desse avião acho que é 45 graus só, não me vem à cabeça agora. Eu me lembrava, mas agora não me lembro, enfim. Vamos aí. Isso aí na segunda linha. Isso aí, show de bola. Vamos cortar nossos motores. E é mais ou menos isso, né, pessoal? Esse vídeo foi um vídeo praticamente desafiador, né? Um vídeo que a gente demorou até a voltar a fazer a série, né? Não estava aí tão entrosado como o avião como eu estava, e a gente pegou um pouso, por mais que a gente fez a aproximação por ILS, que é uma aproximação de certa forma muito fácil de se fazer. Você pode reparar aí pelo vídeo, né, agora que deve estar rolando, justamente o nosso pouso. A gente veio caranguejadíssimos para o pouso na pista 06, tá? Enfim, o pouso toque foi de menos 297, quer dizer, isso realmente é um impacto bom também, mas não é tão ruim, porque eu já vi gente pousar com 700, menos 500, então quer dizer, para essas condições foi um pouso excepcional. Bem, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Realmente quero trazer Vida Azul rápido, tá? Novamente para vocês. É um vídeo que dá muito trabalho editar, mas é muito gostoso de fazer. E principalmente tem uma aceitação muito bacana por parte de vocês aí, né, no canal, tá? Peço teu joinha, peço tua inscrição no canal. Visita aí apoia.se/Simulanders, exatamente, dá uma força aí. Estamos lançando alguns prêmios para vocês que dão uma força pra gente. E se gostou tanto do vídeo assim, recomenda nas redes sociais, exatamente. Dá essa moral pro mano aí, porque, né, porra, tô tentando me esforçar aí para trazer conteúdo de excelente qualidade para vocês, valeu? Tamo junto, vamos que vamos, até o próximo vídeo de Vida Azul e fui!